Olá, estamos de volta aqui na série de entrevistas que a gente vem fazendo nesses dias, né? Já há uma semana a gente vem trazendo as entrevistas com os candidatos para a gestão da Prefeitura para os próximos 4 anos. Você está conhecendo aqui, nesta primeira semana você conheceu alguns dos candidatos a vice-prefeito. A gente continua nesta semana, hoje, o último desta série de vice-candidatos é o Sérgio Sampaio, do Partido Patriota, candidato a vice do candidato Pedro Gil. E a gente dá continuidade a essas entrevistas, lembrando que já na próxima entrevista, amanhã às 19 horas ao vivo, né, a gente fala isso, mas tem reprises, né, se você está vendo, a gente sempre às 19 horas do dia é o ao vivo, e aí tem as reprises durante o dia. Mas nesta quarta-feira, a gente traz para você às 19 horas, mais um candidato, mas dessa vez à prefeitura, a prefeito, ao cargo de prefeito, que é o Rodrigo Koblitz, do PSOL. Então começa essa sequência dos candidatos a prefeito, já muda a dinâmica, já serão 3 blocos de entrevista. Com os candidatos a vice-prefeito, são 2 blocos com 2 temas que eles vão tratando aqui, e sempre, claro, vai abrindo o leque para vários temas importantes que abrangem o nosso município, são urgentes, claro, e essas propostas a gente vem trazendo aqui. Vamos começar, então, com o Sérgio Sampaio, nosso segundo bloco, ele que começou a falar sobre saúde no primeiro bloco, e agora vamos falar sobre saneamento básico, outro tema que é espinhoso também, né, e é importante a gente tratar. Saneamento básico é o assunto, mas antes gostaria de tratar, Sérgio, como eu também pergunto aqui aos candidatos, qual o papel do candidato a vice num eventual governo do Pedro Gil em Teresópolis? Bom, Marcos, só o fato, né, da Diário TV, através da sua pessoa, ter aberto aos vices a oportunidade de estarem aqui se dirigindo aos eleitores, à população de um modo geral, já demonstra a importância desse papel do vice. Porque o vice, na verdade, ele está irmanado, ele está ombreado ali com o prefeito na solução de todos os problemas que se apresentarem, né, no curso da gestão do prefeito. E, como é ser disso, né, de saber comum, o vice ele está ali para, numa eventualidade, substituir e representar o prefeito em diversas situações, né? Então, ele tem que estar tão capacitado quanto o prefeito, né, na condução dos problemas da cidade. Daí a importância do vice. Ele é vice no papel, mas ele tem tanta responsabilidade e deve ter tanto empenho quanto o prefeito na solução dos problemas que forem se apresentando na gestão aí do prefeito. Agora, então, vamos entrar no assunto, que é o saneamento básico. Quais as urgências que você enxerga como as principais para logo que começar o governo Pedro Gil, sendo eleito no dia 15 de novembro, vocês pretendem já de imediato apresentar propostas para o dia, desde o dia 1º de janeiro, né, que começa o governo, o que vocês têm como prioridades sobre saneamento básico em Teresópolis? Bom, Marcos, na verdade, como você já pontuou, tanto a saúde quanto o saneamento básico, eles não só são assuntos espinhosos, mas assuntos de extensa conversa, de extensas soluções e de extensos problemas, porque eles abraçam, né, outras áreas. O saneamento básico, por exemplo, abraça a área da saúde, abraça a área do meio ambiente, né, abraça a área da habitação, né? Então, é um tema que, além de espinhoso, é um tema longo a ser debatido. E, na verdade, a questão do saneamento de Teresópolis, ele obrigatoriamente passa, como passará, por todos os municípios do Brasil. Eu digo isso porque, em julho,
agora passado, foi sancionada a lei do marco regulatório do saneamento básico, que passou a tornar obrigatório em todos os municípios do Brasil a questão do saneamento, né? E aí não só em relação ao esgoto propriamente dito, mas em relação à própria questão da potabilidade da água que é oferecida à população. E, como todos sabem, Teresópolis não tem, né, uma rede de saneamento básico, né? E grande parte da população também não é servida de água potável. Em relação a essa questão do esgoto de Teresópolis, já houve uma tentativa há pouco tempo do atual prefeito, né? Mas, infelizmente, isso não foi levado adiante. E, desde muito tempo atrás, eu ouvi dizer que Teresópolis nunca teve saneamento básico em relação ao esgoto, porque a empresa que presta esse tipo de serviço, no caso a SEDAI, né, quando ela firmou esse contrato com o município de Teresópolis, ela nunca foi contratada para prestar o serviço de esgoto, somente de água. Na verdade, nem temos contrato atualmente com a SEDAI, né? Mas lá atrás, né, a coisa começou por aí. Se contratou para uma coisa, mas não se contratou. Já não tinha, o contrato venceu e muito menos agora. E está nisso. Mas, enfim, o marco regulatório, essa lei, ela efetivamente obriga todos os gestores públicos municipais, enfim, a partir de então, a contratarem empresas, sejam públicas ou privadas, né? Antigamente não se precisava sequer ter licitação, agora é obrigatório ter licitação, você poderia contratar direto a empresa pública pertinente ao assunto para prestar esse tipo de serviço. Agora não, agora é obrigatório, existem prazos para isso, e a prefeitura, no caso, já que estamos falando de Teresópolis, a prefeitura de Teresópolis, o prefeito de Teresópolis, tem prazos a serem cumpridos, né? Até 2033, 90% da população de Teresópolis tem que ser abastecida por uma rede de esgoto própria ou apropriada, e 99% da população terá que ser abastecida por água potável, né? Vai se acabar com essa história de pegar água de nascente, esse tipo de coisa toda, né? E esse é o foco imediato em relação à gestão do Pedro Gil. Já se refazer todo um estudo técnico nesse sentido, né? E se colocar logo em prática a questão da licitação para se contratar uma empresa nesse sentido, né? De restabelecer a questão da água em Teresópolis e dar início aí à questão do esgoto de Teresópolis, né? Da captação, da regularização do esgoto de Teresópolis, né? E isso, evidentemente, vai se espraiar para a questão da despoluição dos rios de Teresópolis e de uma questão extremamente importante, que é a questão do lixão de Teresópolis, né? Que é um outro super problema que há anos, né, vivenciamos, questão de interdição, de liminar para lá, liminar para cá, e, se não me engano, esse lixão já era para ter sido extinto. Ele funciona à base de liminar. Por lei, ele já era para ter sido extinto. E, se não me engano, também, se não era para ter sido já extinto, terá que ser extinto até dezembro desse ano.
coisa que com certeza não vai acontecer. Teria que ser um aterro sanitário, mas ele deixou de ser aterro sanitário, então não pode funcionar. Na verdade, Já perdeu sua vida. dependendo da ótica, uns preferem chamar de lixão, outros preferem chamar de aterro sanitário, mas seja lá o que for, mesmo sob o conceito de aterro sanitário, aquilo não é aterro sanitário. Né? Já perdeu há muito tempo. E pela lei do marco regulatório do saneamento básico, essa questão de lixão obrigatoriamente tem que ser substituída por aterros sanitários, mas aterros sanitários no seu devido conceito. Né? Só que o aterro sanitário ele também traz alguns outros problemas, como, por exemplo, a questão do acúmulo do gás metano. Né? Dizem até que existe esse problema aí no lixão, mas, enfim, uma das coisas que nós pretendemos fazer na gestão do Pedro Gil, que além de regularizar essa questão do lixão, o transformando efetivamente num aterro sanitário decente, é a questão da implantação nesse aterro sanitário de uma usina de biodigestão, que é exatamente para captar, né, o gás, transformar esse gás em energia elétrica, voltado para a população de baixa renda e também, através dessa usina de biodigestão, produzir fertilizantes que serão destinados aos agricultores familiares de Teresópolis. Né? Então, basicamente, é essa a ideia em relação ao saneamento de Teresópolis já no governo, já nos primeiros dias do governo Pedro Gil. Qual o modelo que o senhor considera essencial? Seria um modelo com a gestão pública atuante ou um modelo de contratação de empresas privadas para gerir todas essas questões? Nós temos também a coleta seletiva que também não avança em Teresópolis, né? Principalmente no interior. Né? No interior, a questão, dentre tantos dos problemas que o interior enfrenta, a questão da coleta do lixo, né? Que se esbarra, por consequência, na questão do meio ambiente, né? Dos lixos lá jogados. Mas, voltando à sua primeira pergunta, né, em relação à questão se isso deve ser colocado sob a administração da iniciativa privada, na verdade, o que vai regular isso vai ser a licitação. Né? Cabe ao poder público a questão da fiscalização, né, dessa prestação de serviço. O que o governo Pedro Gil vai sempre levar em consideração são os melhores interesses da população. Né? A questão do custo-benefício, o quanto isso representaria para a população de Teresópolis, né? Mas, acima de tudo, a questão da qualidade do serviço a ser prestado. Também não adianta o poder público querer abraçar se não tiver condição de prestar um serviço de qualidade. Né? Vimos, por exemplo, hoje, voltando um pouquinho ao tema anterior, a questão da saúde de Teresópolis. Hoje, a saúde pública de Teresópolis, ela praticamente está terceirizada. Né? Boa parte disso está entregue às unidades hospitalares privadas de Teresópolis, ou, quando se trata de UPA, está entregue sob a administração de uma OS qualquer da vida. E, na iniciativa privada, não tenho nada contra aqui a questão dos serviços prestados, né, pelos hospitais particulares aqui de Teresópolis. Na verdade, até são de boa qualidade, mas a questão toda que se fala é a questão da demanda, né, de Teresópolis, que é muito maior do que a capacidade, pelo menos em tese, de absorção pela iniciativa privada. O mesmo pode acontecer com relação ao saneamento básico. Então,
o poder público ele tem o papel de fiscalizador e de controlador dessa prestação de serviços, né? Não importa se vai ser através de uma empresa pública, não importa se vai ser através de uma empresa privada. O que se vai levar em consideração é a qualidade do serviço e a questão do custo-benefício disso para a população. A coleta de lixo precisa ser bem melhorada, né? Tanto essa coleta seletiva quanto também a coleta regular, né? Precisa se dar uma melhoria. Né? Tudo precisa ser reestruturado. Eu costumo dizer que, infelizmente, Teresópolis parece um queijo suíço de problemas. Você encontra problemas para tudo quanto é lado. Essa é mais uma questão a ser enfrentada, a questão da coleta de lixo, né? Inclusive, outro dia, enfim, há algum tempo, eu soube até de mais uma denúncia, né, em relação a essa questão aí da empresa que faz a coleta de lixo, que ela acabou se instalando dentro do próprio lixão, o que pela legislação isso seria proibido. Houve, digamos, um empréstimo por parte do poder público municipal de um espaço dentro do lixão para que essa empresa pudesse se instalar lá dentro do lixão, o que efetivamente não é de bom tom que isso tivesse acontecido, né? Ok, então a gente chega então ao final desse segundo bloco aqui, do espaço dado ao Sérgio Sampaio, candidato a vice do Pedro Gil no Partido Patriota, a gestão de Teresópolis para os próximos 4 anos, né? A nossa prefeitura, Teresópolis, tendo essa possibilidade. Você que não conhecia o Sérgio Sampaio, agora teve essa oportunidade, vai ter ainda, porque a gente vai trazer na nossa programação, tem nas nossas redes sociais também, tem gente que assiste essas entrevistas pelas redes sociais, então você aí pode compartilhar, marca alguém aí que você quer que conheça as propostas do Sérgio, do Partido Patriota, do Pedro Gil, Sérgio Sampaio, que é o candidato a vice-prefeito dele. Então, agora a gente vai dar mais 3 minutos para ele discorrer, falar aí abertamente de um tema à sua escolha, da forma que quiser, para você aí de casa, para você conhecer mais sobre ele. E tempo aberto, então, que a gente vai dar agora, esses 3 minutos para você conversar com o público de casa. Bom, bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Diário TV, através da sua pessoa, Marcos, pela oportunidade, porque atualmente, nesse período de pandemia, né, está sendo muito difícil manter um contato direto com o eleitor para expor as nossas ideias. Então, esse momento, essa oportunidade, essa bela oportunidade dada por vocês, tem que ser agradecida por cada um de nós candidatos. Muito obrigado aí pela oportunidade. E eu queria dizer a vocês que estão nos assistindo que em toda a minha vida profissional, a minha vida sempre foi pautada na lhaneza de trato, na retidão de caráter, no fiel cumprimento dos meus deveres, na dedicação e no zelo pela coisa pública. Foi assim durante os meus 26 anos de defensor público. E são esses princípios que eu pretendo levar na minha vida política, enquanto gestor, na qualidade de vice-prefeito do Pedro Gil. E, com certeza, o Pedro Gil está irmanado comigo nesses mesmos princípios. E quero dizer para todos vocês que, no dia 15 de novembro, nós temos um encontro com as urnas. Nós temos um encontro com o destino de Teresópolis. E o destino de Teresópolis está na mão de cada um de vocês. Se você, cidadão, cidadã de Teresópolis, quer dias melhores para a nossa cidade, vote em Pedro Gil e Sérgio Sampaio. Vote 51. Lembrem-se,
transformar para o povo governar. Muito obrigado a todos. Tá aí, então, obrigado, Sérgio Sampaio, muito obrigado pela sua presença aqui, que realmente engrandece aí essa proposta que a Diário TV tem de trazer até você essas propostas de conhecimento para você votar bem, votar consciente, claro, isso que é o mais importante, que Teresópolis precisa muito, precisa, como a gente faz essa análise aqui todos os dias com os candidatos, você vê que tem muitas coisas que precisam de muita atenção. Então, escolher bem quem vai administrar o município nos próximos 4 anos é fundamental e a gente está trazendo aqui. Lembrando que nesta quarta-feira começam as entrevistas com os candidatos a prefeito. A gente começa com o Rodrigo Koblitz do PSOL e todas as datas estão aqui embaixo. Você vê aí na barrinha da Diário TV, você acompanha todas as datas de todos os candidatos, a sequência de que eles vão estar vindo aqui sendo entrevistados, trazendo as propostas para você. Os candidatos a prefeito terão, então, 3 blocos, um tempo a mais aí para você conhecer, vai estar aí nas redes sociais também para você assistir, então acompanhe a programação da Diário TV, que a gente está trazendo a melhor cobertura das eleições para você. Até a próxima!